E aí, pessoal, separei aqui a hierarquia das substituições no Grêmio e nós vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Sem antes, aqui na descrição do vídeo você tem um link com o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra, isso mesmo, R$4.000 de renda extra, com um investimento de R$67, portanto, entre no link e entenda um pouco mais desta atividade. Gente, 2 desfalques certos para os próximos jogos do Grêmio, Breno e Matheus Henrique. E eles geram discussões além da sua substituição. Você vai entender por quê. Lembrando, ambos foram convocados para a seleção brasileira, a seleção olímpica, mas estão vivendo um grande momento, são muito valorizados. O Breno fazendo grandes jogos, o Matheus Henrique, toda a sua história também de construção lá na seleção. Só que eles geram uma discussão, principalmente no campo do volante, que gera, sim, alguma controvérsia junto aos torcedores tricolores e nós vamos discutir. Breno. Vamos falar do Breno primeiro? Vamos falar do Breno primeiro. Quem são os goleiros do Grêmio além do Breno? Adriel, o mais jovem deles, seleção brasileira de base, o time sub-20 foi muito bem atendido por ele lá naquela Copa São Paulo, jogou na transição bem também, e no time principal ele foi algumas vezes, principalmente no banco de reserva, e ficou ali também fazendo a sua história. Além dele, nós temos o Gabriel Chapecó, o goleiro que tem feito o banco de reservas, tem jogado nos jogos onde o time principal e o Breno não atuam. E além deles, temos o Paulo Vitor, esse bem conhecido, titular do time em determinado momento, principalmente no ano de 2019, a partir da saída do Marcelo Groy. São esses os 3 goleiros. Ontem, na coletiva de imprensa, após a derrota para a equipe do Ceará, Marcos Herrmann disse que o Grêmio não vai procurar goleiro. Então, o que a gente pode dizer é que o goleiro titular do Grêmio, quando o Breno não estiver, que foi convocado agora e a tendência pelo que está jogando é que não deixe de ser convocado mais, pois o Grêmio não vai buscar goleiro. E aí entra um vestibular para o gol. O experiente Paulo Vitor, o promissor Adriel ou o reserva imediato Gabriel Chapecó. Eu busquei algumas informações para tentar entender mais como que o Grêmio está pensando e por que que o Grêmio não buscou goleiro ou por que que o Grêmio desistiu de buscar goleiro, que foi o que discutiu. Primeiro, o Grêmio não viu no mercado algum goleiro definitivo que pudesse chegar aqui e fazer a diferença. Começa por aí. Muitos goleiros oferecidos, goleiros argentinos, nada que pudesse empolgar a ponto de, lembrando, o Grêmio quer investir no Breno, então seria alguém para a reserva do Breno. E aí, nada disso. Neste momento, o principal, o favorito para ser o goleiro nestes jogos onde o Breno estará servindo a seleção é Gabriel Chapecó, ele mesmo. Passa a ser, neste momento, principalmente se o Breno confirmar a ida à Olimpíada, o goleiro titular do Grêmio na falta do Breno. Então, seria Gabriel Chapecó. Mas, e aí é preciso dizer, que o fato de Breno começar a convocação tirou um pouco o pé a necessidade de tirar do grupo ou de liberar Paulo Vitor. Paulo Vitor ganharia, portanto, uma nova chance, porque ele já estava numa lista interna ali de dispensas e isso foi tirado de circulação. Então, o goleiro titular é Chapecó na falta do Breno e Paulo Vitor vai seguir no grupo tricolor, pelo menos é o que a gente tem de informação neste momento. E aí a gente chega no principal ponto deste conteúdo, que é a hierarquia dos volantes. Quem será o substituto de Matheus Henrique? Essa é a questão. Se a gente olhar pelo que aconteceu ontem, nós vamos ver que o substituto principal do Matheus Henrique é o Lucas Silva. Sim, pela escolha sim, mas não é. Lucas Silva perdeu muitos pontos no jogo de ontem. Não só com o torcedor, mas internamente também, porque fez uma partida abaixo do que o Grêmio quer. E
Thiago Santos e Lucas Silva não tiveram a aprovação internamente. Eles não foram bem jogando juntos, o time ficou lento. Nem o Thiago Santos conseguiu confirmar os seus jogos. Ele, que vinha fazendo grandes partidas, ontem não conseguiu fazer. Porque uma das avaliações é pelas características que o meio-campo acabou ficando, o meio-campo um pouco pesado, um pouco lento, não conseguiu dar retenção de bola e também não conseguiu combater, não deu velocidade, enfim, não foi bem. E aí a gente sabe e entende que Lucas Silva, neste momento, perde espaço. E aí a gente vai para o segundo ponto, Darlan, que para muitos não se entende por que perdeu o espaço. Darlan é tido como um jogador de qualidade, trabalhou com o Thiago Nunes nas categorias de base, se imaginou que ele pudesse ser naturalmente o jogador a ser utilizado. E ontem, ele não só não foi a primeira opção, como não foi a segunda. Porque quando saiu o Lucas Silva, naquele primeiro tempo trágico, entrou o Jean-Pierre. Darlan sequer fez parte do time, mas a gente sabe que tem a confiança do treinador pelo histórico, não pelo que está mostrando nesse momento. Então, o favorito neste momento para substituir o Matheus Henrique é sim Darlan. Lembrando que tem ainda Maicon e tem a possibilidade, por que não, de imaginar Jean-Pierre jogando um pouco mais recuado, porque Jean-Pierre não tem conseguido ser aquele meia que bota o pé dentro da área, se exige muito isso dele, mas talvez ele não consiga fazer, e a partir daí a gente não tem muitas opções. Então as opções naturais seriam o Lucas Silva, que está fora, por esses relatos que eu coloquei, o Darlan entra como favorito e ainda temos a experiência e a força de Michael pela liderança e também pela ótima qualidade que sempre mostrou. Michael poderia ser. O que pesa contra o Michael é a mesma situação envolvendo o Lucas Silva. Segundo alguns, o time fica um pouco lento, um pouco parado, e o Thiago quer um time de maior intensidade, principalmente nesses dois médio volantes. Está aberta a concorrência. Nós vamos ter jogos em tese menores, porque o primeiro jogo é o jogo contra o Brasiliense, depois param e se prepara para jogar pelo Brasileiro, lembrando que tem a Recopa Gaúcha ainda no final de semana, mas essa o Grêmio deve apostar apenas na transição para dar movimento para os meninos, então não deve colocar o time principal, que devem ficar treinando, pensando nas outras competições, para a partir de determinado momento a gente tentar ver um Grêmio melhor. O Grêmio que tem muitos desfalques para essa semana, sendo 6 deles por Covid, mais Pinares na seleção, mais o Matheus Henrique e o Breno, como eu referi, e vai ter que encontrar soluções para voltar a se fortalecer. Futebol é assim, os problemas surgem e tu tem que resolver. Portanto, acho que, e aqui é um espaço também de botar, não ficar em cima do muro, para mim vai Chapecó e vai Darlan, já contra o Brasiliense. Vamos ver se eu acerto ou se eu erro. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.